Olá a todos, sou o professor Erivelto Nunes de Matemática da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Hoje iremos estudar logaritmos, suas propriedades e funções. E também veremos um pouco sobre geometria espacial, onde iremos reconhecer semelhanças e diferenças entre prismas e pirâmides, além de resolvermos problemas envolvendo área total e volume desses sólidos. Então, iniciaremos falando sobre logaritmo e suas definições. Sejam A e B números reais positivos com A diferente de 1. Chama-se de logaritmo de B na base A o expoente que se deve elevar à base de modo que a potência obtida seja igual a B. Assim temos log de B na base A é igual a x, que equivale a dizer que A elevado a x é igual a B. Assim, log de B na base A é igual a x, C somente C, A elevado ao quadrado é igual a B. Destacamos os seguintes elementos. A será sempre reconhecido como base do logaritmo, B, logaritmando ou antilogaritmo, e x, logaritmo. Vamos agora ver algumas aplicações práticas. Determine o valor das seguintes situações. Na letra A, eu tenho log de 27 na base 3 igual a x. Na letra B, eu tenho log de x na base 2 igual a 5. E na letra C, eu tenho 125 na base 1/5 igual a x. Resolvendo a letra A, eu tenho que log de 27 na base 3 é igual a x. Será igual a 3 elevado a x igual a 27. Vou decompor o 27 na base 3. Terei 3 elevado a x igual a 3 elevado a 3. Eliminando a base, tenho que x é igual a 3. No item B, eu tenho que log de x na base 2 é igual a 5. Isso convém dizer que 2 elevado a 5 é igual a x. Agora basta determinar a potência 2 elevado a 5. Então, eu tenho que x é igual a 32. No item C, eu tenho que log de 125 na base 1/5 é igual a x. Isto convém dizer que 1/5 elevado a x é igual a 125. Aplicando propriedades de potência, tenho que 5 elevado a menos 1 elevado a x é igual a 5 elevado a 3. Dessa forma, posso afirmar que menos x é igual a 3, que equivale a dizer que x é igual a menos 3. Então, com base em tudo que foi visto, nós temos algumas consequências dessa definição. Primeiro, o logaritmo de 1 em qualquer base é igual a 0, ou seja, log de 1 na base A é igual a 0, pois A elevado a 0 é igual a 1. Segundo, o logaritmo da base, qualquer que seja ela, é igual a 1, ou seja, log de A na base A igual a 1, pois A elevado a 1 é igual a A. Terceiro, a potência de base A e o expoente log de B na base A é B, pois A elevado a log de B na base A é igual a B. E a quarta consequência diz que se dois logaritmos em uma mesma base são iguais, então os logaritmandos também são iguais. Isso quer dizer que log de B na base A é igual a log de C na base A, que convém dizer que B é igual a C. Agora veremos algumas propriedades do logaritmo. Primeira propriedade, logaritmo de um produto. Então, eu tenho que log de B vezes C na base A equivale a log de B na base A mais log de C na base A. Segunda propriedade, logaritmo de um quociente. Então, temos que log de B sobre C na base A equivale a log de B na base A menos log de C na base A. Terceira propriedade, logaritmo de uma potência. Esta propriedade se divide em dois casos. O primeiro, quando a potência está no logaritmando. Assim temos log de B elevado a n na base A é igual a n vezes log de B na base A. E o segundo caso é quando a potência está na base do logaritmando. Então temos log de B
na base A elevado a M equivale a 1 sobre M vezes log de B na base A. E a quarta propriedade nós denominamos de mudança de base. Se A, B e C são números reais positivos e A e C diferente de 1, então temos log de B na base A equivale a log de B na base C sobre log de A na base C. Agora vamos ver algumas aplicações básicas aqui. Determine o valor dos logaritmos a seguir. Na letra A eu tenho log de 10 na base x, sendo log de 2 na base x igual a A e log de 5 na base x igual a B. Na letra B, eu tenho seja log de 7 na base x igual a 20 e log de 5 na base x igual a 5. E pede para calcular o log de 7 sobre 5 na base x. E na letra C, eu quero saber como fica a inversão de log de 5 na base 3 na base 2. Então, para a solução da letra A, eu tenho que log de 10 na base x também pode ser representado por log de 5 vezes 2 na base x, que será igual a log de 5 na base x mais log de 2 na base x. Substituindo os valores de log de 5 na base x e log de 2 na base x, tenho que log de 10 na base x é igual a A mais B. Na questão B, eu tenho que log de 7 sobre 5 na base x também pode ser representado por log de 7 na base x menos log de 5 na base x. Assim, substituindo, eu tenho que 20 menos 5 é igual a 15. E para a letra C, eu quero log de 5 na base 3 representado na base 2. Então, eu tenho que log de 5 na base 3 equivale a log de 5 na base 2 sobre log de 3 na base 2. Agora, vamos falar sobre equações logarítmicas. No primeiro caso, as equações são redutíveis a uma igualdade entre dois logaritmos de mesma base, que convém dizer que log de x na base A é igual a log de y na base A. Vejamos o exemplo a seguir. Log de 2 menos x na base 5 é igual a log de menos 2x mais 7 na base 5. Assim, teremos 2 menos x igual a menos 2x mais 7, que resultará em menos x mais 2x igual a 7 menos 5. Dessa forma, concluímos que x é igual a 5. São equações redutíveis a uma igualdade entre um logaritmo e um número real. Ou seja, log de x na base A é igual a B, que convém dizer que x é igual a A elevado a B. Vejamos uma aplicação básica. Log de x ao quadrado menos 5x mais 2 na base 2 é igual a 2. Assim, podemos afirmar que 2 elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 5x mais 10, que equivale a dizer que temos x ao quadrado menos 5x mais 10 menos 4 igual a 0. E isso nos remete à equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Resolvendo essa equação do segundo grau aplicando a fórmula de Bhaskara, ou utilizando as propriedades de produto e soma, conclui-se que as raízes desta equação são 2 e 3. Agora vamos falar sobre função logarítmica e como representá-la graficamente. Sejam A e B números reais positivos com A diferente de 1. Chamamos de função logarítmica de base A uma função f de R mais asterístico, que associa a cada x um número log de x na base A. Então, a função f é de R mais asterístico a R, e x está para log de x na base A. Então, temos aí 3 exemplos. O primeiro diz que f de x é igual a log de x na base 2,
Exemplo B, log de x na base 1,5. E na letra C, função p de x que é igual a log natural de x. Agora vamos falar sobre o domínio da função logarítmica. O domínio de uma função representa os valores de x onde essa função é definida. No caso da função logarítmica, devemos levar em consideração as condições de existência do logaritmo. Portanto, o logaritmando deve ser positivo e a base também deve ser positiva e diferente de 1. Vejamos um exemplo. Determine o domínio da função f de x igual a log de x mais 7 na base 2. Então, resolvendo, temos que, para encontrar o domínio, é necessário considerar que x mais 7 é maior que 0, pela condição de existência do logaritmo. Resolvendo essa equação, temos que x mais 7 maior que 0 implica dizer que x é maior que menos 7. Assim, o domínio da função pode ser representado por D, que é igual a x, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior que menos 7. Agora vamos pensar na representação gráfica de uma função logarítmica. O gráfico da função logarítmica, definida por f de x igual a log de x na base A, com A maior do que 0 e diferente de 1, possui as seguintes características. Seu gráfico está todo à direita do eixo, ou seja, os valores de x serão sempre maiores que 0. Outro detalhe interessante. O gráfico intercepta o eixo x no ponto da abscissa x, pois log de 1 na base A é igual a 0, para todo A maior do que 0 e diferente de 1. Se A maior do que 1, é uma função crescente, mas se A maior do que 0 e menor do que 1, a função é decrescente. É importante ressaltar também que o gráfico da função possui simetria em relação à reta y igual a x, o que seria a bissetriz do quadrante ímpar do gráfico da função g de x igual a a elevado a x. Vamos ver agora algumas aplicações do que foi dito. Construa o gráfico de uma função logarítmica f de x igual a log de x na base A com A maior do que 0 e menor do que 1. Então, foi dada a função f de x igual a log de x na base 1/3. Então, observe que para cada valor atribuído para x, eu obtive um valor para f de x. Lembrando que f de x e y são as mesmas coisas. Feito isso, eu localizei os pontos no plano cartesiano. Assim, juntando esses pontos de forma ordenada, eu obtive a curva destacada em azul aí no seu gráfico. Mais um exemplo agora, onde eu tenho também uma função log de x na base A com A maior do que 0. A função em questão é designada por f de x igual a log de x na base 3. Então, utilizei a mesma ideia do exemplo anterior. Para cada valor de x, eu obtive na expressão um valor para y. Feito isso, marquei os pontos no plano cartesiano e depois eu uni esses pontos através desta curva. Observe que o sentido desta representação gráfica é diferente do anterior. Isso porque, neste caso, A é maior do que 0. E aí, estão gostando? Então não perca o foco. Agora nós iremos fazer uma viagem pela geometria analítica, onde iremos apresentar a vocês as diferenças e semelhanças entre prismas e pirâmides e resolveremos problemas utilizando a área total e o volume desses sólidos geométricos. Vem comigo. Então vamos iniciar falando sobre prismas.
Prismas são poliedros convexos que possuem duas faces paralelas e congruentes. Essas faces são conhecidas como base e as demais faces em forma de polígonos são chamadas de faces laterais, conforme vocês podem observar nas figuras em questão. Importante dizer que tanto os prismas quanto os cilindros possuem bases paralelas, conforme vocês podem observar nas figuras a seguir. Nos prismas, essas bases podem ser retangulares, quadrangulares ou até mesmo triangulares. Já nos cilindros, seja ele reto ou oblíquo, as bases são redondas. Observe a pirâmide a seguir. Saiba que, apesar de uma pirâmide possuir faces paralelas, o fato de não termos as duas bases paralelas e nem congruentes faz com que ela não seja um prisma. Todo poliedro é um prisma, mas nem todo prisma é um poliedro. Guarde esta informação. Agora vamos ver uma aplicação prática sobre o cálculo da área total de um prisma. Considere a figura em questão. Observe que essa figura ela é tridimensional e eu tenho 3 dimensões. Uma de 3 centímetros, uma de 5 centímetros e outra de 4 centímetros. Podemos perceber que a figura possui 6 faces. Né? Se você contar direitinho aí, a figura você achará 6 faces, que são paralelas duas a duas. Sendo assim, a área total será a soma das 6 áreas. Com as figuras são todas retangulares, cada área será calculada por A igual a B vezes H. Sendo assim, temos para a área total 2 vezes 3 vezes 4, mais 2 vezes 5 vezes 4, mais 2 vezes 3 vezes 5, que ao final me dará como área total 96 centímetros quadrados. Agora vamos pensar no volume do prisma. Observe a figura a seguir. Também temos uma figura, que é a mesma figura, que possui 3 dimensões aqui registradas. Como será possível determinar o volume desse prisma? Para calcularmos o volume do prisma, basta calcular a área da base e multiplicarmos pela altura do prisma. Sendo assim, temos que o volume do prisma é igual à área da base vezes a altura. Dessa forma, o volume do prisma da figura em questão será dado pelo produto entre 3, 5 e 4. Assim, posso afirmar que o volume do prisma é igual a 60 centímetros cúbicos. Uma informação preciosa é que, como área, trabalhamos em 2 dimensões e as medidas estavam, no primeiro exemplo, em centímetro, o resultado foi centímetro quadrado. Agora que estamos trabalhando com 3 dimensões, comprimento, largura e altura, o resultado será 3 centímetros cúbicos. Agora iremos conhecer um pouco sobre as pirâmides. Pirâmides são poliedros de faces triangulares que possuem vértices comuns e a sua base é um polígono. Entre as pirâmides mais famosas do mundo estão as pirâmides do Egito e a pirâmide de vidro do Museu de Louvre, conforme vocês podem observar nas figuras apresentadas. Ambas as pirâmides são de bases quadradas, porém há pirâmides em que as bases não são quadradas. Vejam as pirâmides a seguir. Cada uma delas possui um nome, pois esse nome é dado em função do polígono que constitui a sua base. A primeira pirâmide, pirâmide triangular, a base possui 3 arestas. A próxima pirâmide, pirâmide quadrada, a base possui 4 arestas. E a pirâmide seguinte, pentagonal, onde a base tem 5 arestas. Agora vamos ver como é possível calcular a área e o volume de uma pirâmide. Antes de indicarmos como se calcula a área total de uma pirâmide e o seu volume, se faz necessário o conhecimento de alguns itens que fazem parte de uma pirâmide e estão representados abaixo. Conforme você pode ver da figura, nós temos o raio da base, que é representado por R, a apótema da pirâmide, que é representado por G, a altura da pirâmide, que é representada por H,
e o apótema da base, que é representado por Mzinho, ou M minúsculo, onde o apótema da pirâmide G é a altura da face lateral. O apótema da base é a metade do comprimento da base. E a altura da pirâmide H é relativa ao vértice V, até o centro da pirâmide. Então, na figura que você viu anteriormente, temos uma pirâmide de base quadrada. Na figura anterior, temos uma pirâmide de base quadrada, ou seja, composta por uma base quadrangular e 4 faces triangulares. Sendo assim, temos, para a área lateral, a expressão base vezes altura sobre 2. Para a área da base, temos base vezes altura. E para a área total, temos a expressão área lateral mais área da base. Dessa forma, eu posso dizer que a área total para aquela pirâmide é igual a 4 vezes base vezes altura sobre 2 mais base vezes altura, que de forma genérica podemos dizer que a área total será igual a base vezes altura sobre 2 mais base vezes altura. Observe que esse N ele representa o número de faces que a pirâmide possui. Já o volume de uma pirâmide é determinado pela expressão área da base vezes altura dividido por 3. Vamos ver o seguinte exemplo proposto. Determine a área total e o volume de uma pirâmide de base quadrada, cuja aresta da base mede 9 cm, a altura da pirâmide mede 4 cm e o apótema da pirâmide mede 5 cm. Então, assim nós temos, se a base é quadrada, então essa pirâmide possui 4 faces. Determinando a área total, temos que a área da base é igual a N vezes B vezes H sobre 2 mais B vezes H. Dessa forma, temos que a área total será igual a 4 vezes 9 vezes 5 sobre 2 mais 9 vezes 9. Dessa forma, concluímos que a área total é igual a 171 centímetros quadrados. Agora, para calcular o volume, iremos aproveitar a área da base, pois o volume é dado pela expressão área da base vezes altura sobre 3. Assim, o volume da pirâmide será igual a 9 vezes 9 vezes 4 sobre 3. Desta forma, concluímos que o volume da pirâmide é igual a 108 centímetros cúbicos. E assim, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Aproveite para fazer um resumo dos principais tópicos que foram abordados aqui nesta aula. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.